Ele é cantor, compositor, poeta e pesquisador, uma das vozes mais marcantes da cultura cearense. A obra dele atravessa lendas, memórias e ritmos que revelam a alma do Nordeste. Com vocês, Pingo de Fortaleza. O sol está nos olhos de quem brilha. O céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. A poesia da alegria de viver. Pingo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Esse nome Pingo de Fortaleza te acompanha desde cedo. Como é que esse nome artístico moldou o seu caminho, a sua trajetória? Primeiro, eu que agradeço o convite, né? Estar com vocês aqui é sempre uma oportunidade poder falar da minha história, um pouco da minha música. Na realidade, eu nasci prematuro, de 7 meses. Então, o pingo foi ali quando eu nasci. As pessoas que acompanhavam o parto da minha mãe, né? Olha, um pingo de gente, Dona Lourdes, Dona Maria de Lourdes, né? Um pingo de gente que era realmente 7 meses, muito pequeno. E na minha infância, na adolescência, eu carreguei esse apelido de pingo, né? O tempo todo. O meu primeiro disco foi feito em 86 e eu assinei só como Pingo. Mas imediatamente, como se tratava do tema de Canudos, e eu fui convidado para cantar na missa pelos Marcos de Canudos, os organizadores da celebração lá na Bahia resolveram colocar no cartaz Pingo de Fortaleza. Então, quando nós chegamos lá, eu fui com um jornalista, colega seu, aqui do Ceará, cantar nessa missa em 86. Quando nós vimos, tinha lá no cartaz Pingo de Fortaleza, porque eles queriam fazer uma referência ao meu lugar de origem, que eu estava indo cantar lá, né? Então, quando nós voltamos, aí assinei aí o sobrenome, né? O codinome, porque já tinha o Robertinho de Recife, Fafá de Belém, então não tinha ninguém ainda de Fortaleza, então passou a ter um Pingo de Fortaleza. Pingo, como é que as lutas estudantis dos anos 80 influenciaram a sua música e o seu olhar sobre o Ceará? Influenciaram bastante, porque na realidade, quando eu saí do meu bairro de origem, José Walter, e fui estudar na escola técnica, ali por volta de 1979, havia toda uma efervescência do movimento estudantil na luta pela legalização da UNE, volta do movimento estudantil secundarista. E eu, estudante ali da escola técnica, comecei a participar do centro cívico e dialogar com o movimento cultural universitário. Então, a partir dessa convivência com os CEAs, com a criação do DCE, inclusive na UES, depois que eu fui fazer música, CEAs, eu comecei a tocar nessas manifestações e lá aprendi. Era um laboratório de aprendizado com os outros mais experientes, também uma experimentação ali do que funcionava e tal. Aprendi bastante e contato com o público, esse diálogo que você permanece. Então foi muito importante em vários aspectos, no campo artístico, no campo social, também da compreensão da realidade política que vivíamos na época e que serve para a gente continuar fazendo as nossas análises. Né? Era uma época também de muita transformação, né, no país todo. Em 79 nós estávamos ali ainda começando a sair da ditadura, até 82, 83, sabe? Então você participava dos movimentos políticos, sociais, e o bairro do Benfica, onde se situa atualmente, no IFCE, a antiga escola técnica, era um bairro muito forte nesse aspecto. O movimento cultural acontecia muito ali na Concha Acústica. É tanto que eu brinco com as pessoas dizendo que eu sou do movimento da Concha, né? Que é um movimento que não existe, que ele é depois do pessoal do Ceará, tem o Massa Feira, e tem esses artistas que surgem ali na Concha Acústica, eu, Eugênio Leandro, Dilson Pinheiro, Paraíba. Nós somos do Marta Aurélia, nós somos do movimento da Concha Acústica. O que te atrai nas lendas, na memória popular do Nordeste? Bom, aí foi porque eu comecei a participar de um movimento chamado Nação Cariri, criado pelo Rosenberg e pelo Rosa de Barroso. Esse movimento Nação Cariri, ele discutia a serenidade, a identidade, aí você começa a mergulhar um pouco na sua alma, né? A trabalhar isso e a fazer várias composições que se identificam com o seu lugar. Desde aquela época, quando eu passei a cantar Canudos, né? Eu, Antônio Conselheiro, a lua, espaçonave brejeira, na lenda chamada Mourão, né? Lua, espaçonave brejeira, que já é o segundo disco que eu trago uma canção chamada Guajara da Mata, que fala numa lenda de Almofala. Então você vai descobrindo o seu lugar, aprendendo com ele
E até hoje, né? Eu agora recentemente estou lançando o Forró Pé de Serra, no Forró na Roça e na Cidade, que tem canções de São Francisco de Té, canções que falam de Santo Antônio de Barbalha. Esse trabalho está bem regional, quer dizer, a gente mergulha na nossa identidade, na nossa cearensidade e vai descobrindo coisas, e recriando essas coisas e tentando falar delas, porque você se identifica com essas coisas. Né? Pingo, falar agora do maracatu. Qual a força do maracatu cearense na sua obra e também no nosso imaginário cultural, né? O maracatu ele vai entrar aí na minha trajetória um pouco realmente nessa linha cronológica, está bem correto. Um pouco depois de 88, em 91, num disco chamado Maculelê. Na realidade, eu recebo uma letra de um parceiro chamado Guaraci Rodrigues, quase todo em Urumbá, na língua nagô, né? E faço uma música ali, componho naturalmente o maracatu sobre essa letra, sem uma intenção, assim, porque não pensei, vou fazer o maracatu dessa letra. Mas ela traduzia esse universo, e lógico que eu vinha ouvindo muito pessoal do Ceará, Ednardo, com seus maracatus, né, emblemáticos, terral, longarinas. Então eu fiz esse maracatu, né, o maculelê. Um batuque zumbi, é Xangô quilombola, é rasteira que rola na areia, congada na go. Aí segue, né, tal. E eu não tinha nessa época consciência do que essa música representava, nem da sua própria linguagem. E eu comecei a cantar essa música nos meus shows, e as pessoas começaram a se identificar com o refrão dela, muito forte. E comecei a encerrar o show com essas músicas. A partir daí eu comecei a convidar grupos de maracatu para participarem dos shows, exemplificando essa música. Comecei a conviver com pessoas que já navegavam nesse universo, como Descartes Gadelha e outros. Então comecei a cada dia incluir uma canção de maracatu, a aprender sobre maracatu. Foi quando em 2000, aí já mais recentemente, fui chamado pelo Maracatu Ás de Ouro para fazer as músicas desse grupo lá. Fiz muitas músicas para o Ás de Ouro, né? Durante 7 anos, e depois criamos, eu e alguns amigos, o próprio Maracatu Solar. E escrevi alguns livros, 5 livros, 3 livros sobre esse universo. Então, o maracatu, quer dizer, ele é uma parte muito forte do meu trabalho, porque eu passei a me identificar com esse universo, a pesquisar, a difundir esse universo, e aprendi muito com o maracatu, porque o que é o maracatu? É algo que está presente na nossa ancestralidade, na nossa identidade, é algo que carrega essa natureza musical muito brasileira, que é sincopada, que foi trazida pelos escravizados, depois foi recriada, foi repensada, quer dizer, tudo de alguma forma na MPB, da bossa nova ao samba, passa por esse universo, né? Essa matriz africana musical, e o maracatu também. Então cantar o maracatu é cantar a natureza, é cantar a capoeira, é cantar os ancestrais. E eu aprendi muito, criei o Maracatu Solar junto com alguns amigos, e hoje uma parte do meu trabalho se dedica a esse universo. Como é que você vê hoje a preservação da memória popular, especialmente no maracatu aqui em Fortaleza? Olha, é importante o maracatu é o seguinte, porque ele traduz vários sentimentos. Eu já citei aqui a ancestralidade, que é esse sentimento de você saber que você vem depois de um conjunto de pessoas, né, que nasceram nesse plano e que construíram a cultura desse plano, tanto individual como coletiva. É você sentir-se pertencente a esse universo, né, e tradutor desse universo. Então, toda a sua memória afetiva passa por isso, não só no carnaval, porque especificamente o maracatu ele migra para o carnaval, adquire características carnavalescas, você, quem é de Fortaleza, desde criança, que os pais levam para ver os maracatus ou não, começa a ver nesse universo a sua identidade, né? Ancestral, étnica. Então é muito importante, os grupos eles são grupos de exercício de cidadania cultural nos seus bairros, alguns com as características comuns e outros características distintas. Mas o mais importante do maracatu não é essa estética, por exemplo, o Solar ele não fantasia-se de negro, ele não se pinta, mas o mais importante não é o pintar ou não pintar, as fantasias pesadas ou menos pesadas, ou mais, é a sua essência, que é exatamente essa identidade ancestral e essa festa, porque é uma festa, é um momento de encontro, celebração de festa, porque é uma representação simbólica de uma coroação de uma entidade negra, então de uma rainha negra. Então, acho importante, acho que os grupos estão conseguindo se manter, cada um do seu jeito, com sua historicidade, com as suas características. E hoje nós temos por volta de 15 grupos em Fortaleza,
e que realizam no carnaval, tem no carnaval o seu ápice, né? Aquele momento especial, que o maracatu é algo que funciona o ano todo, mas o carnaval é o ciclo onde ele se revigora, sabe? Ele aparece mais, ele cria temas, porque ele incorporou das escolas de samba essa ideia de um tema anual. Então todo ano você cria um tema novo, então você se veste de outras cores, se veste de novo batuque, as fantasias se renovam, a energia se renova. Então eu sinto assim que é importante, que fortalece essa presença negra na nossa construção social cearense e os elementos todos que estão ligados a isso, a luta contra a intolerância religiosa, a luta contra o racismo, então tudo isso, pelas cotas, tudo isso faz parte do maracatu, quer dizer, ele se insere em várias reflexões, em vários momentos cotidianos de quem faz e também só de quem aprecia, de quem acompanha. Pingo, você realizou um amplo trabalho comunitário de pesquisa em Capuí, né? O que você aprendeu com ele? Foi muito importante, porque foi minha primeira experiência de mapeamento cultural. Na realidade, eu sempre gostei dessa ideia Paulo Freireana de você entender o que acontece no lugar e a partir dali você criar as coisas, que nada nasce do nada. Talvez aí há uma corruptela de eloquência equivocada, mas é muito real isso, né? Tudo nasce de algo que já está ali sendo construído. Então o mapeamento era para identificar o que existia e a partir daquela identificação propor políticas públicas de cultura. É o que hoje se faz, né? É empoderar o que já existe. Eu aprendi muito, circulando nas praias, entrevistando pescadores, conhecendo artesãos. E aí depois eu fiz outras séries de mapeamentos. Tudo isso é importante para a minha obra. Às vezes eu estou criando uma composição e algo que eu aprendi lá, um vaqueiro que viu uma princesa encantada. Era uma vez o enredo de um vaqueiro feito um raio, a descer pelo lajedo como seu cavalo baio. Quer dizer, de repente ali naquele processo eu carrego essa ideia dos mapeamentos que foram importantes para o meu processo de aprendizado. E depois de tantos projetos, discos, pesquisas, o que te move ainda como artista? Eu costumo dizer que eu estou sempre me recriando e movimentando, porque é uma avaliação que eu faço, né, de mim mesmo, que não é muito interessante, porque o importante é o olhar dos outros sobre sua obra, sabe? Mas alguns já chegam e me dizem, você assim, se recria a cada obra, a cada disco, e realmente, embora eu tenha uma produção até extensa, são 32 discos, se você ouvir cada disco, ele tem um timbre distinto, uma ideia distinta, uma temática distinta. Então, por exemplo, eu estou lançando, já citei aqui, o forró, né? O forró na roça e na cidade, né? Que tem shot, baião, tem coisas assim muito próprias desse gênero que eu nunca tinha mergulhado nele. O Canudos, o trabalho do Caldeirão, é um trabalho clássico, armorial. O Prata 950 é pop. Os do Maracatu são de batuque. Os instrumentais são mais clássicos, né? Então, a primeira vez eu estou fazendo isso, quer dizer, então tem sempre algo ali, algum universo que você pode explorar. E o que me move é esse sentido de produção, de renovação, estímulos. Esse mesmo agora foi feito através de um estímulo do Zé do Norte. Pingo, faça aí. Eu digo, rapaz, não sei fazer não, é que faça. Aí eu fiz uns shots, né? Armador, gemedor, vai gemer no outro lugar. Quebra o sono do amor, armador, na rede poder chegar. Então a gente sonhar um sonho lindo, encantador, armador, vai gemer no outro lugar. De algodão ou a varandada, no cantinho bem guardada, ou na mala pra viajar. Quem nasce no Ceará tem a rede como bem. Pra onde vai, leva a rede. Quando volta da rede é refém. Armador, gemedor. Então, tem sempre algo ali para falar das emoções, da sua vida que você vai aprendendo do cotidiano, né? Da sua família, sua esposa, suas histórias, seus meninos. E a inspiração, ela surge no cotidiano e eu gosto de produzir, gosto de registrar, então eu sigo inspirado na natureza, nas coisas que vão acontecendo, né? Perfeito. Pingo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Continue fazendo esse sucesso. Muito obrigado a vocês. Quem quiser nos acompanhar, a gente tem o Instagram, né? Pingo de Fortaleza, onde eu vou postando as minhas atividades. Todos os meus discos estão nas plataformas de compartilhamento, né?
Você pode se comunicar comigo lá e falar, e a gente vai respondendo, né? Tocar aqui e terminar com o nosso sucesso, que é uma canção bastante conhecida, minha, do Paraíba, do Augusto Moita, chamada Noite Azul. O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Oh, oh, oh.